Graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim e eu senti a presença do Senhor e eu via Ele, tipo, assim, acendendo algo em mim que já tinha morrido há muito tempo e revivendo. E eu começava a enxergar, tipo, eu começava a ter essa visão e eu vi os anjos do Senhor, tipo, tem aquela música que a gente dançou, Eu Navegarei, tipo assim, eu via um ministério Louvor da Terra, né, aquele louvor que eles dançam, eu profetizo vida, e quando os anjos iam falando essa parte, eu profetizo vida, eu via, tipo, o que tinha morrido em mim há muito tempo, vivendo, sabe? E eu via levantando. E eu vendo aquilo, eu começava a chorar e falando com os anjos em línguas. Aí eu falando, aí chegou na hora, eu pegava e eu só vi um anjo, tipo, o anjo que ia me acompanhar, se eu não me engano já é o arcanjo, eu até esqueci, é o arcanjo. Ele pegava nas minhas duas mãos e me impulsava para frente. E quando ele me puxava para frente, só via meu corpo caindo para o lado e eu indo para frente. Aí ele me levantava e me levava primeiro até o céu. Aí quando eu chegava lá no céu, ele começava a falar de novo sobre sã doutrina. Aí eu falei assim: Senhor, é tanta coisa, as pequenininhas que pode nos levar para o inferno. Que eu falei bem assim, às vezes é até difícil de decorar tudo isso. Aí ele falou bem assim: mas por amor a mim, decora. E eu começava assim, eu via aquilo, o Senhor falando comigo, eu começava, tipo assim, eu começava a lembrar lá atrás dos primeiros arrebatamentos que o Senhor falava com a igreja sobre a sã doutrina. E quando eu estava no arrebatamento, eu tinha rapidamente, amados, uma visão. E eu não entendia, porque eu estava no arrebatamento e eu tive uma visão. E essa visão era a igreja, de novo, assim, essa visão era em tempos antes da igreja Shalom, a oração cheia. E ele me fazia ouvir um arrebatamento, mas eu não conseguia enxergar quem é que estava falando sobre... Se eu não me engano, era sobre maquiagem, se eu não me engano. E quando chegava na hora, ele me fazia vir e me fazia também. Aí depois que eu voltava, eu olhava assim pro lado e eu falei: onde? Eu acabei de ter uma visão. Aí ele falava: mas como foi? Aí ele ria. Aí eu falava assim: foi assim. Aí ele falava, balançava a cabeça assim pra mim: eu sei. Aí eu pegava, aí eu ficava baixando a cabeça e começava a tentar lembrar. Sabe? Aí do nada veio outra visão da primeira pessoa que foi arrebatada. E o anjo falava: tu teve essa visão agora há pouco? Eu falei: sim. Aí eu falei assim. Aí ele falou: é dessa pessoa que a gente vai falar. Aí eu olhei assim, dessa pessoa, aí ele falou sim. Aí ele começava a falar da primeira pessoa que foi arrebatada, que até saiu da igreja já. E ele falava bem assim: o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi arrebatada. Ele mostrou grandes coisas que não era para usar, grandes coisas que edificou a vida de pessoas, mas olha onde ela está. E eu falava bem assim: por que isso? E o Senhor falou bem assim: eu deixei de ser com ela desde quando ela começou a fazer as vaidades, começou a deixar a sã doutrina para o lado e começou a fazer as vontades da carne. E o Senhor começava a me mostrar qual era o plano de Satanás através desse casal. E quando eu via, aí o Senhor falava bem assim: essa parte aqui você não fala, fale só para a apóstola, para a tua apóstola. Aí, tá bom, aí o Senhor me mostrou a sã doutrina, falou que a sã doutrina não é só a veste, a sã doutrina não é só maquiagem, a sã doutrina não é só joias e etc. Sã doutrina é corpo, alma e espírito, ele falava para mim. Ele falava bem assim: o que adianta teu corpo está santificado e a alma não, e o teu espírito? Aí ele falava bem assim para mim: filha, para vocês terem uma alma santificada, vocês têm que aprender a ler e começar a ser praticante da minha palavra. Tem muita gente que deixou de usar esse negócio todo aqui. Aí ele me mostrava assim
as vaidades, as vestes. Aí ele falava assim, deixaram de usar tudo isso. Mas o que adianta deixar de usar tudo isso e continuar fazendo as mesmas coisas erradas, não se arrepender? E fizeram tudo com medo de ir para o inferno. Ele falou bem assim, se morresse hoje, iam para o inferno por causa do medo. Eles renunciaram tudo isso daqui, mas pelo medo, não foi por amor a mim. Ele falou bem assim, ó, vocês não têm que deixar de fazer as coisas por medo de ir para o inferno, ou por medo de acontecer algo com vocês, mas sim deixar de fazer por amor a mim. Ele falou bem assim, muitos têm perdido o amor, e eles não me amam mais como me amavam antes. E ele falava assim que muitas pessoas só estão aqui por causa do medo. Ele falava bem assim, o medo, filha, é um demônio, uma opressão. Ele falou bem assim, o medo deixa de eu fazer grandes coisas na vida de vocês, então pare de ter medo. Tem muitos ainda que têm medo de ser arrebatado, de ser revelado alguma coisa grande. E o Senhor falava para mim que não era para a gente ter medo. E o Senhor começava a me falar mais sobre essa doutrina, né? Me falava diversas outras coisas. E falava que temos que aprender agora a santificar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Ele falava bem assim para mim. Aí ele falava bem assim, teve uma pessoa que perguntou para mim no secreto, orando, que falou bem assim, Senhor, por que nós temos que seguir essa doutrina? Aí ele falava bem assim, e eu vou falar para você passar, porque vai chegar até essa pessoa. Porque, ele falou bem assim, porque agora, tu olha ao redor, filha, tu olha assim para uma pessoa normal, assim, mundana, tu não sabe se ela é crente ou se ela sabe da verdade, não é verdade? Eu falei sim. Ele falou, vocês se vestindo de roupas modestas, as pessoas reconhecem quem vocês são. Aí ele falava bem assim, mas não é só isso. Vocês têm que seguir essa doutrina pelo fato de vocês querer morar no céu, ele falava para mim. E ele falava bem assim, essa doutrina, filha, tem que ser as vestes todas. Ele falava bem assim, você olha agora para um crente da Porta Larga, tu não vê se é um crente mesmo. Você acha que é uma pessoa normal como mundano. Mas quando olho para uma pessoa, para uma mulher usada, eles só de olhar eles vejam, porque agora as pessoas vejam pelo olhar, não pelo, mas não querem mais conhecer, só olhando. E o Senhor falava isso para mim. Aí ele falava outras diversas coisas. Aí o Senhor falando isso, amados, para mim, e eu sentia que o demônio, ele queria, tipo assim, não queria que eu tivesse essa revelação. E eu via como, tipo assim, aí o Senhor, eu andando no céu, e o Senhor conversando comigo. E quando eu via, tipo, parecia que eu ia, tipo assim, a minha alma parecia que estava indo para lá e para cá, eu estava começando a me sentir tonto. E quando eu tive outra visão de o demônio querendo me puxar para baixo, mas como eu estava no céu, ele não conseguia. E eu estava com a proteção dos anjos. Aí ele tentava, aí chegou na hora, eu começava a me sentir muito fraca no mundo espiritual. Aí um anjo, ele pegava e tocava em mim, ele falava bem assim, seja livre. Aí quando eu passava, e quando eu terminava, eu concluía essa revelação que o Senhor mandou trazer, eu ia para a guerra. E quando eu ia para a guerra, amados, foi uma guerra muito difícil, porque eu guerreava para as pessoas que queriam servir a sã doutrina, andar na sã doutrina. Eu guerreava pela igreja, eu guerreava pelo congresso, que lá por Uruaçu, eu guerreava pela igreja, eu guerreava por muita gente, amado, muita gente, e eu ia de espada e depois eu fui de nave. E quando eu fui de nave, os demônios, eles não queriam parar de aparecer. Era muito, muito, muito mesmo. E quando eu finalizava um, já ia aparecer outro. E era muito mais. E eu ficava com muita raiva. E eu falei bem assim, Senhor, me ajuda. E o anjo do meu lado, eu falei, já tá bom, eu quero ir pro céu, não quero mais guerrear, não. Ele falou, ainda não. Continua. E eu, Senhor. E ele continua. E eu, Senhor. E ele continua. E eu começava, mas eu nem discutia. Eu só começava a guerrear. Aí eu falei, eu tô muito cansada. Ele falou, continua. E eu querendo sair daquele lugar de guerra, e ele não deixava o anjo. Ele falava, continua, porque
quando tu tá ganhando aqui, a tua casa tá crescendo lá no céu. Aí eu pegava assim e continuava, mas eu queria não sair dali porque eu já tava muito cansada. Aí ele falou, tá bom. Aí quando eu dava aquele alívio, sabe, de alma, aí eu pegava e eu ia de nave até o céu. E quando eu ia de nave até o céu, ele falava bem assim, agora a gente vai voltar lá atrás, lá nos anos atrás. Aí eu pude ver, assim, nos tempos antigos, o Senhor falou, agora entre nessa multidão. E quando eu entrava na multidão, eu via as roupas que as pessoas usavam nos tempos antigos na Bíblia, que era um vestidão quase meio assim até o pé, e tipo com um capuz, eu acho que era um véu. E eu via assim, a multidão tudo assim amontoado, uma multidão. E ele falava, tenta passar, e eu tentava, mas era muita gente. E ele falava, então ouve. Aí eu via Jesus pregando a sã doutrina para essas pessoas. E eu via umas pessoas olhando assim, olhando para um para o outro e falava, esse daí, não sei não, é sã doutrina. E eu via Jesus pregando isso, e muitas pessoas duvidavam, outros tinham incredulidade, e as outras pessoas acreditavam. E eu via Jesus pregando com firmeza, sabe? E falava bem assim, quem disse que servir a mim é fácil? Requer muito de você. E eu vendo aquela palavra, eu peguei pra mim, né? Ele falava bem assim, vocês têm que continuar nessa posição de vocês, não deixar as pessoas fazerem a cabeça de vocês. Aí a multidão, assim, a pregação acabou, que o Senhor estava falando lá. Aí eu querendo chegar até lá para ver se eu conseguia falar com Jesus, né? E quando eu chegava, ele falava bem assim, ô minha filha, fala para minha igreja continuar nessa posição e perseverando, porque eu tô voltando. Aí ele falava bem assim para mim, mas fala para as outras pessoas parar, que esse negócio de julgar antes das pessoas conhecerem. Porque o Senhor falava que muitas pessoas estão julgando pessoas que não conhecem, crentes da igreja, ele falava para mim. Não julgar, mas sim conhecer e ajudar, porque ele não julgava, ele sim ajudava. Aí eu peguei e voltei, foi essa a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário com uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém, queridos? Você acabou de ouvir, né, uma experiência forte da irmã Lili, e, né, você viu ela falando, né, que a primeira pessoa que teve experiência de arrebatamento da igreja, né, que não está mais na igreja, para você ver, irmãos, que nós cristãos temos que estar fundamentados na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então tem muitas pessoas que têm experiência de arrebatamento, né, que veem os anjos do Senhor, ou que veem os demônios a olho nu mesmo, e às vezes se desviam, às vezes esfriam na fé, sabe, irmãos? E, né, eu lembro que quando isso aconteceu foi devido à minha oração, né, de 40 noites eu orando ao Senhor, né, consagrando 40 dias orando, e o Senhor arrebatou uma pessoa, né, no final da campanha, e depois seguiu-se na outra campanha, o Senhor arrebatando todos os dias pessoas, e até hoje elas são arrebatadas aqui. Então, irmãos, para você ver, sabe, irmão, que nós temos que estar vigilantes, né, em todo o tempo. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, ore para que não caia. Amém, queridos? Então, servir a Deus, né, nos dias de hoje requer muito mais, né, do que uma simples experiência, requer muito mais do que você ver algo sobrenatural, né? Para você ter uma fé alicerçada, requer mesmo amor. Sabe, irmão, ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as coisas que devem dominar a mente e o coração do crente. Depois que você se enche desses frutos do Espírito, a sã doutrina fica fácil, irmãos.
Fica fácil, é prazeroso você obedecer ao Senhor, como disse o salmista Davi, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, está nos caminhos do Senhor, nas ordenanças do Senhor. Então, juntamente com essa doutrina, o Senhor trouxe essas experiências de arrebatamento, e essa experiência foi muito forte, sabe, queridos? E é isso, irmãos, perseverar e seguir perseverando. Não é isso, apóstola? É isso, né? A questão da perseverança me traz sempre uma preocupação com a igreja sobre a questão dos dons, principalmente desse dom de arrebatamento a qual o Senhor derramou na igreja. Eu prego para aí os irmãos que são arrebatados, eles precisam ter comunhão com a Bíblia, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus para manter eles firmes, irmão, porque quando Deus dá uma experiência, isso não é sinal de salvação, não. Os irmãos são arrebatados, mas se no dia da morte, ou no dia do Senhor, eles estiverem escorregados em algo, em falta, e não lembrar do arrependimento, irmão, não tem como a graça do Senhor alcançar essa vida. Então eu sempre digo para eles, aí se cumpre o que a Bíblia fala, adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, porque tem pessoas que ouvem a experiência e vão ser alcançadas, porque vão decidir obedecer. E aquela pessoa que está sendo usada naquele momento por Deus para transmitir o recado para o povo, sendo atalaia, corre um sério risco de perder a sua alma. Então eu digo para eles, cuide da sua salvação, cuide de si mesmo, cuide da sua alma, cuide do que você recebeu de Deus, porque os dons são do Senhor e eles são para ser usados para glorificar o nome do Senhor. E a primeira pessoa que tem que crer nos seus arrebatamentos, nas experiências de transformação, é quem está sendo arrebatado. Então eu tenho ensinado isso aqui na igreja, eu tenho pregado, eu tenho essa preocupação. Aí tem uma prova disso, a primeira pessoa que foi arrebatada não se dedicou ao Senhor, né? Não deixou realmente o Senhor entrar para fazer a obra, e hoje não está nos caminhos do Senhor, não está na igreja, né, apóstolo? Então a gente tem dito isso ao Senhor, né? Deus tem misericórdia, nos ajuda, porque queremos avançar e queremos também, Senhor, no último dia poder entrar nas moradas celestiais, jubilando com o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, queridos, glória a Deus. Então é isso, persevere, busque ao Senhor, continue buscando a face do Senhor, aleluia. Se tiver alguma experiência forte com Deus, amém, mas continua lendo a palavra, continua orando, continua jejuando, continua pagando o preço, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, apóstola. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Sim, Pai amado, Pai muito obrigado amado. por mais essa experiência, Sim, por cada Deus, servo, serva, aleluia. cada filho, filha teu, Senhor, que chegou Glória a Deus. até aqui o momento da oração, Pai. Aleluia, meu Deus. Senhor, que possamos, Pai querido, Pai amado, Sim, perseverar, meu Deus, em nome de combater o bom Jesus. combate, Sim, Senhor. meu Meu Pai querido, Pai amado, não Faz se envolver uma com obra, negócios Senhor. dessa vida, Pai, mas Sim, se envolver meu com Deus. negócios do Toda a céu. cadeia de embaraço, Senhor, cada Senhor. revelação forte, Cada cada vida da experiência vida dos forte teus que o Senhor tem irmãos. dado, meu Pai, é uma chance que o Senhor tem nos dado, Senhor, É para verdade, fazer meu diferente, para viver o Teu sobrenatural, para viver em obediência, meu Pai. Deus, Então nos ensina, Senhor, o caminho da obediência, nos ensina o caminho da porta estreita cada vez mais, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada um dos Teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro